Então, primeiramente, boa noite a todos. Vejo alguns rostos conhecidos aqui. Fico muito feliz da presença de vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Souza. Eu hoje atuo como gerente de educação clínica para a Terragene aqui no Brasil e também como um intermediário entre nós, fabricantes, e nossos distribuidores que fazem o contato final com vocês. Hoje, a gente vai abordar um tema principal aqui, que é o fóton, e eu vou explicar para vocês exatamente o que é isso e qual a temática da nossa aula. Mas a gente vai complementar fazendo uma demonstração prática para vocês aqui de toda essa onda de inovação, inteligência artificial, ecossistema digital, através da demonstração do nosso software de rastreabilidade, que é o BionovaQ. Então, a gente vai focar bastante no fóton, tá? O nosso indicador para monitorização da esterilização a vapor instantâneo, para explicar um pouquinho dessa nova tecnologia e, posteriormente, a gente faz a demonstração aqui, a explicação de como é que funciona o sistema. Bom, então, qual que é a ideia de apresentar o fóton para vocês, né? A gente sabe de quão valoroso é o tempo de cada um de vocês, né? Não só de vocês como profissionais, mas o tempo em si da rotina dentro do hospital, tempo do paciente que está esperando uma caixa cirúrgica chegar para ser operado, que já às vezes foi pré-anestesiado. Então, a ideia aqui é mostrar por que evoluir em tempo, e isso vem acontecendo há anos, né? Por que evoluir em tempo é tão importante e por que chegar em indicadores tão rápidos é tão importante e qual a aplicabilidade desse tipo de indicador, o que justifica esse custo-benefício, né? Essa aquisição de um indicador novo. E eu não estou falando aqui comercialmente, estou falando técnica e cientificamente. Então, essa aqui é a nossa ideia aqui de falar um pouquinho para vocês. Então, só mostrando um pouquinho da escala evolutiva, né? Quem lembra aí que existiam indicadores de 7 dias, foram passando a 48 horas, 24 horas, 3 horas, 20 minutos, e hoje a ideia é apresentar para vocês um indicador biológico que não é uma nova geração de indicadores mais rápidos, é um novo tipo de indicador biológico, com uma nova tecnologia de detecção e de leitura pela incubadora, tá? Então, hoje a gente vai falar basicamente do fóton, tá? Que é o primeiro indicador biológico para monitorização de velocidade instantânea. A gente fala instantânea, são 7 segundos, mas obviamente que isso, do ponto de vista de quem vem trabalhando aí há muito tempo dentro da CME, isso é instantâneo, né? Bom, do ponto de vista visual, anatômico, digamos assim, não existem muitas diferenças, não existem diferenças visíveis entre o fóton, né, e um indicador biológico mais antigo, como de 20 minutos, 1 hora. Então, ele tem ali o indicador químico de tipo 1, que vai fazer a mudança de cor, um tubo de plástico que tem o meio de cultura, a área de esporos, você precisa quebrar ele e fazer a junção dos dois pós processo de esterilização. Então, do ponto de vista visual, vocês vão ver um produto que não se diferencia a não ser pelas cores e pela tecnologia que ele abarca, tá? Vamos lembrar um pouquinho como que funciona, né, até os indicadores aí de 20 minutos, como que funciona a incubação e a leitura desse indicador após o processo de esterilização. Então, basicamente, a gente tem uma colônia ali, uma colônia de esporos, e ele tem um substrato que não é planta fluorescente incorporado ao meio de cultura. Se esse esporo, né, se esse meio de cultura, ele reagir, ele estiver vivo, ele estiver viável, ele reagir com esse substrato, ele vai gerar um radical fluorescente, isso leva um tempo, hoje em dia o mais rápido é o de 20 minutos, conhecido aqui por mim, então tem de 19 e tudo mais, mas a gente está nesse range, né? E ele vai gerar um radical fluorescente e vai gerar a positivação. Se ele estiver inviável, não vai existir uma reação enzimática, independente do tempo que levar, e aí depois de um tempo a leitura vai conseguir identificar que não houve radical fluorescente e vai apresentar um negativo. Qual é a diferença dele para o fóton, de todos esses para o fóton? O fóton ele não usa uma reação enzimática, ele usa uma reação de chave-fechadura, uma reação de sensores de proteínas que identificam sítios proteicos específicos em proteínas de superfície viáveis. Então, todo organismo tem, além de lipopolissacarídeos, ele tem proteínas de expressão em superfície.
Essa proteína, quando ela está viável, ela tem sítios que existem sensores ou identificadores que conseguem se encaixar ali e geram também fluorescência. Então, se a gente for olhar, né, vamos olhar esporos viáveis, né, uma ampola onde os esporos ainda estão viáveis, ou seja, um processo de esterilização que falhou, que não funcionou. Basicamente, depois que a gente fizer a quebra da ampola, a junção da cultura com a colônia de esporos, essa proteína ela vai estar viável, ela não vai estar desnaturada, né? Ela vai estar com a sua estrutura íntegra. Desse jeito, esses sensores que estão presentes no meio de cultura, eles vão se encaixar nesses sítios, e como essa é uma reação que não depende de um processo químico enzimático, digamos assim, ele é um processo de encaixe, ele é imediato, ok? Do mesmo ponto de vista da positividade, na versão negativa, quando os esporos não estão viáveis, essa proteína ela foi desnaturada. Então, o esporo está morto, porque a proteína, isso se prova pela proteína desnaturada de superfície, e aí os sensores não conseguem encontrar os sítios, porque a estrutura da proteína já não está mais íntegra como ela deveria estar. Então, eles não identificam, e aí a incubadora lê, depois desses 7 segundos, que não existem esporos viáveis, porque não houve reação enzimática. Esse é um método diferente, esse é um método novo de identificação de esporos viáveis, e por isso que, para a gente ter uma comercialização segura e eficaz desse produto, nós tivemos que submetê-lo ao FDA, um processo que chama de novo, tá? Literalmente chama de novo. Ele é basicamente uma análise pelo time do FDA de um produto que não tem um outro produto para ser comparado, ou seja, não se está comparando a evolução de A para B, está se comparando um C. É um novo produto, é uma nova forma de leitura, é uma nova forma de encaixe, de reação. Então, esse processo foi feito e o FDA fez a aprovação dizendo que esse produto é seguro e ele é seguro e eficaz para ser usado de forma tranquila dentro de um ambiente hospitalar. Juan, quer fazer algum comentário aqui específico, que você tem conhecimento maior nessa área? Gabriel, está perfecto o que você está falando, técnicamente está correcto. Ese es un punto importante en el desenvolvimiento de productos, de nuevos productos. Ten en esa clasificación de nuevo que demostrar toda la historia de ese indicador, toda la tecnología. Tiene que abrir los archivos, las carpetas para mostrar para FDA que tem todo un desenvolvimiento bien feito. Tem que demostrar también, igual que un 510K normal, tiene que demostrar que ese resultado de la fluorescencia coincide con el resultado de crecimiento bacteriano a 7 días, ¿sí? Como pide FDA y ahora a ISO 11138, parte 8, ¿sí? Entonces, tiene que ser específica esa reacción de fluorescencia con respecto al crecimiento de 7 días. Si tengo fluorescencia positiva, ¿sí? Tengo bacterias, esporas vivas, deben crecer y expresarse a 7 días con un cambio en el medio de cultura, ¿tá? Entonces, a FDA pide un margen mínimo de error, ¿sí? Tiene que estar por encima del 97% para poder aceitar esa tecnología. Entonces, a tecnología de Photon está dando ahora por encima, más acima del 99.9% de efectividad, ¿sí? Es lo que se llama, lo que se fala de sensibilidad do sistema. Perfeito, Juan. Obrigado. Aqui só mostrando para vocês, tá, que além do biológico já de 7 segundos, já existe o PCD de 7 segundos. Então, ele vem com o integrador químico aí, 20 por 5, e vem também com o biológico, e ele já tem a mesma validade aí de aprovação. Bom, para quem não viu a incubadora ainda, aqui é um ponto importante do que a gente precisa conversar. O que acontece por ser uma nova tecnologia de leitura de fluorescência, que não se trata de uma reação enzimática,
a gente não consegue fazer a leitura desse material na incubadora que a gente usava para os de 20 minutos, 1 hora, 3 horas, etc. Ele precisa de uma incubadora nova, que é uma incubadora que, obviamente, pela velocidade de leitura do indicador biológico, ela não precisa de tantos orifícios, a leitura é em 7 segundos, as trocas vão sendo feitas a partir dessa leitura. Vocês vão ver que, além dela ser bem enxuta, ela é bastante tecnológica, ou seja, aqui vocês não veem nenhuma impressora acoplada como a gente está acostumado. Ela tem um Bluetooth e um Wi-Fi que permitem que isso seja enviado para um aplicativo que a gente tem nativo, para o seu WhatsApp, para qualquer tipo de comunicação digital, mas sim, ela tem a opção de vir com uma impressora que também se conecta com ela através de uma forma wireless, tá? E que aí pode imprimir os tickets. A gente sabe que existem muitos protocolos de instituições que ainda exigem a incubadora, o ticket, perdão, da incubadora. Então, isso também está viabilizado, tá? Ela só não tem isso embutido no corpo dela, tá? E aqui, para vocês entenderem como é que ela funciona, eu vou colocar o laser aqui para vocês verem. Ele não vai deixar. Bom, aqui vai dar. Bom, os orifícios, tá? São 2 orifícios. A gente tem aqui a parte de sistema de configuração. Os LEDs de Wi-Fi, Bluetooth e de informações, e os LEDs aqui que dizem se ele está calibrado ou não. Então, quando você liga, ela precisa de pelo menos sair ao redor de 30 minutos para chegar à temperatura correta, e aí esses LEDs ficam acesos, tanto dizendo que a temperatura está correta, e o símbolo da Terra fica também aceso para que isso possa ser garantido que está funcionando, né? E ela também vai se conectar com algo que a gente vai mostrar aqui para vocês no final, que é o nosso software de rastreabilidade. Eu fiz um vídeo, queria mostrar para vocês, só não sei se ele vai funcionar, ele não está funcionando, mas eu vou abrir ele em outro lugar para vocês verem, me deem 1 minuto, porque eu não sei por que ele não está funcionando nessa apresentação, mas em outra apresentação ele funciona. Me deem apenas 1 segundo, tá, pessoal? Ok? Bom, para facilitar o entendimento, então, eu resolvi fazer um vídeo para vocês. Nós temos 2 indicadores biológicos aqui que já passaram pelo processo de esterilização. Então, um deles houve falha, o outro não houve falha. No processo, a incubadora está ligada, ela está calibrada já. Esses botões aqui não estão piscando, esses LEDs. O botão que está piscando de LED ali é o de Bluetooth, onde você pode conectar com uma aplicação no celular. E aí a gente faz a leitura. Vamos fazer a primeira leitura do negativo, perdão, do positivo. Vejam que ele vai ser bastante rápido. Aqui eu vou cometer um erro e falar negativo de novo, tá? Mas é positivo. Toda vez que ele dá negativo, positivo, a vermelha, e o alarme não para de tocar até que a gente toque no botão correto aqui do lado. Tá? E, fazendo que o processo foi correto, sai a leitura, luz verde e nenhum alarme tocando. Bom, vou voltar para a nossa apresentação nativa, que era a apresentação correta, tá? Bom, vou colocar aqui também no modo apresentação, porque toda vez ele vai no manual, não sei é uma questão de configuração do meu PowerPoint, tá, pessoal? Bom, então, isso aqui é só um print screen, tá? De um material que hoje vocês vão receber após o evento. Ele já em português, ou hoje, entre esses próximos dias, o time de marketing me mandou para eu traduzi. Então, é uma série de evidências dizendo que o Photon é a melhor opção para uma esterilização, uma liberação de material esterilizado confiável e de forma imediata, de forma instantânea, tá? Então, aqui eu deixei só o print, mas tem um conteúdo gigantesco nesse material. Vocês podem ter ele disponível também. Eu vou deixar o QR Code da nossa biblioteca. Vou até pedir para o nosso time de marketing subir isso também para a biblioteca, para isso já ficar disponível em português. A gente tem lá em espanhol e inglês, mas para vocês terem acesso a isso em português, né? E aí, assim, por que eu preciso de um indicador tão rápido? Né? Eu acho que foram vários eventos aí onde eu participei, Leandro, Juan, Renato, da CISPAC, time da CISPAC, onde vieram muitos questionamentos do tipo, por que eu preciso de um indicador tão rápido se de qualquer jeito eu vou ter que esperar o material esfriar, vou ter que esperar os 20 minutos para poder levar ele para a sala cirúrgica e tudo mais. A pergunta é, né, e aí a gente volta para falar de custo, de valor,
quanto custa alguma coisa, né? Não valor-benefício, custo-benefício, mas quanto custa a hora de uma sala cirúrgica. Né? Aqui tem uma pesquisa, e essa pesquisa já está relativamente antiga, 11 anos, né? Ela mostra que o custo médio de uma sala cirúrgica, e aqui eu não coloquei os parênteses, mas é considerando São Paulo e um hospital privado não elitizado, tá? Ela custa entre R$ 1.850 a R$ 2.200 por hora. Vamos começar a pensar o seguinte, se toda vez que você tiver que esperar os 20 minutos, não só do esfriamento do material está pronto para subir, mas saber que depois desses 20 minutos o indicador não virou e que você vai ter que ligar para a sala cirúrgica e dizer, olha, não vai acontecer, ou nem coloca o paciente e tal, perdeu-se 20 minutos. Vamos somando 20 minutos em 20 minutos de que você simplesmente não estava esperando uma coisa e simplesmente ela aconteceu. São 20 minutos que você esperou e os 40 minutos que você usar de sala cirúrgica, você está transitando, está tirando o paciente, está trocando, está arrumando para a próxima cirurgia. Se você perdeu mais que só os 20 minutos de espera, perde-se mais do que isso, perde-se mais do que hora. E aí, se a gente começa a somar isso numa rotina de 25 salas cirúrgicas num hospital gigante, a gente vai chegar num custo bastante impactante no final das coisas, tá? Eu deixei aqui algumas dos tópicos que surgiram em várias discussões que a gente teve com alguns profissionais e com até alguns C-levels do que qual que é o benefício real, tangível, né? Primeiro, redução de estoque instrumental. Se você consegue ter menos instrumentais para fazer as esterilizações, você consegue ter uma rotatividade com o indicador mais rápido, você precisa de menos caixas cirúrgicas, menos imobilização de capital, ou seja, menos CAPEX, menos depreciação e também custos de reposição, né? Com esses indicadores, a liberação não é só não no mesmo dia, ela no mesmo momento, e aí você tem aquela questão dos hospitais de alta rotatividade, que usam cargas implantáveis ou cirurgia cardiovascular, isso pode gerar uma economia relevante. Redução de atrasos e cancelamentos, os atrasos aqui a gente coloca toda a questão de o custo por minuto já, né? Então a gente falou ali de 1.850 a 2.200 por hora, a gente está entre um range aí de 30 a 40 reais o minuto, então 20 minutos podem custar de 600 a 800 reais em uma única sala cirúrgica, e uma hora então chega muito mais do que isso, né? E aí a gente tem essa retenção, a gente tem a redução dessa retenção desnecessária de carga e atraso nas liberações. E o menor custo indireto de trabalho, quando a carga fica retida porque às vezes tem que fazer um reprocessamento adicional, uma nova esterilização, aí tem consumo de energia, de água, de insumo, liberação precoce reduz riscos, né? Ela faz com que a desnecessariedade seja vista. E aí a gente criou uma fórmula aqui, que obviamente não é uma fórmula já comprovada, nem tem ainda nenhuma confirmação, mas obviamente é uma ideia da nossa cabeça. Ela se desconfigurou aqui na mudança de letra, tá? Mas a gente coloca que a gente não deve só analisar o indicador biológico rápido pelo custo unitário de aquisição, mas sim por uma fórmula que diz que a economia é igual a redução de estoque, mais redução de atrasos, mais redução de retrabalho, mais eventos adversos evitados, e aí sim, isso é tudo somado, menos o custo adicional do indicador biológico. Em hospitais, e isso foi uma pergunta que eu juro para vocês, aqui eu confesso, eu fiz para o ChatGPT, ele me respondeu. Em hospitais de alta complexidade, geralmente o ganho operacional supera o custo adicional do teste. A gente sabe que não é uma informação válida o que o ChatGPT traz, mas geralmente ele traz baseado numa tonelada de evidências que ele tem, né? E aí, assim, eu queria perguntar, e eu queria tanto que os nossos times de distribuição aqui participassem, Leandro fica à vontade, Juan fica à vontade, qualquer participante que esteja aqui com a gente, eu não consigo ver as mãos, mas se alguém estiver vendo as telas puder me ajudar, o que vocês acham que existe de diferencial na utilização de um indicador biológico tão rápido, principalmente vocês que estão na linha de frente e principalmente os times da distribuição aí que são, em sua grande maioria, enfermeiros e que estão na prática, ou que vêm da prática, né, da assistência. Alguém se candidata a trazer algum cenário onde vê a aplicabilidade disso, baseado nisso que eu trouxe aqui? Se vocês quiserem depois pelo chat. Oi?
posso compartilhar uma informação com você do resto do mercado global. Terragene tiene incidencia en más de 70 países en los 5 continentes. Este sistema se está utilizando mucho no control de validación de los esterilizadores en cirugía oftalmológica, que tiene una rotación altísima. Tienen centros que tienen una cirugía cada 8 minutos. Ellos precisan, para no exponenciar su material, precisan de alta rotatividad. Entonces, están utilizando esta tecnología y con 7 segundos logran ocupar muchas más cirugías por día. Es um exemplo. Esse é um exemplo muito bom da oftalmo. A gente conversou bastante sobre isso nos congressos, né, Juan? Ela tem as suas aplicabilidades. E assim, óbvio, pessoal, como toda tecnologia, e isso acontece com qualquer tecnologia que é trazida para o mercado. Se vocês forem olhar o que aconteceu no passado e o que vai acontecer também no futuro, vocês vão perceber. Toda tecnologia que é trazida para o mercado, uma nova inovação, com algo que gera um benefício muito grande, ela geralmente vem, obviamente, com um custo diferenciado, ela não tem o mesmo custo, e aí ela gera uma resistência, né? Do tipo, mas eu não preciso disso porque é mais caro, está funcionando com o que eu... Está funcionando, ninguém falou que não está funcionando. Mas quem disse que não pode funcionar melhor? Né? A gente sempre tem que olhar o ponto de vista do seguinte, sempre dá para melhorar, a gente sempre tem como ter um pontinho de melhora. Se a gente já melhorou tudo, a única é o que dizem, né? Se você chegar no pico, a única coisa que você tem que fazer é descer. Então, a gente não quer nunca chegar no pico, a gente quer sempre estar atrás dele. Então, tenho certeza que a aplicabilidade tem, a gente tem que estar aberto a novas tecnologias e com a visão tanto técnica de quem está aplicando o uso desse material, quanto a educação e o entendimento de quem trabalha na parte que impacta custos, porque o custo é importante para uma instituição, seja ela pública, seja privada, ela tem que ter uma vida financeira saudável. Mas a gente consegue sempre chegar no olhar futuro, do tipo, não vejamos o custo de aquisição, mas vejamos o benefício gerado a longo prazo, que isso que é o importante, né? Obrigado, Juan, pela tua participação. E aí, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que é não um software de rastreabilidade, né? Software de rastreabilidade tem um monte no mercado, diversas, cada um tem sua característica própria, cada um tem o seu feature próprio, mas eu queria trazer algo diferente para vocês verem. Eu queria trazer não um sistema de rastreabilidade, mas um ecossistema digital. Um sistema de gestão completo, que vai desde a questão de controle do monitoramento, como armazenamento, despacho de material, controle de departamentos, recebimento de material, auditoria em nuvem, um sistema que não é um software instalado no computador e que pode ter o risco de uma queima, por exemplo, de uma placa ou de uma perda de um servidor, né? E aí eu quero mostrar para vocês o nosso aplicativo, o Bionova Q. A gente vai fazer isso na prática. Eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês. Eu estou conectado também na reunião com o meu celular. Então, a gente vai fazer isso em duas versões, tá? Eu vou tirar do modo apresentação, porque a gente não vai precisar mais da apresentação, tá? E eu vou entrar no Bionova aqui e vou compartilhar essa tela com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Quanto? Vê o Bionova, né? Sim, aí tem. Aí você vê. Perfeito. Então, essa é a carinha do nosso ecossistema digital, tá? Que também tem embarcado nele todo um sistema de rastreabilidade. Ele está em inglês e em espanhol no momento, mas não se preocupem que ele vai estar disponível em português. Não consigo dar um prazo para vocês, mas sim estará, tá? Vejam que ele tem diversas subabas aqui, né? Então, ele tem a aba de recepção do material, limpeza. Aqui em limpeza, a gente tem tanto a parte de termodesinfecção e tudo mais, como a parte de controle de higiene ou análise de proteínas, tá? Que é isso aqui. A linha de esterilização, estocagem e despacho, tá? Então, essa é a cara do nosso software. Além do que, ele tem uma área terceira, que é uma área de controle de departamentos. Então, controle de áreas, de seções, de sub-áreas, etc. O que a gente vai fazer aqui?
eu vou começar a fazer a criação de um pacote onde a gente vai até o despacho, né, com ele, e em alguns momentos eu vou ter que compartilhar a tela do meu celular para mostrar para vocês a leitura que ele faz e como que é feito isso, tá? Então vamos começar. Quando a gente vem aqui em recepção, vocês vão ver todos os registros aqui, tá? Quem fez o registro, quais os materiais, a data, o horário, o código desse registro. Vocês podem fazer a impressão desse material. Então, vamos criar uma recepção de material. Quando você vem aqui embaixo no maisinho e clica em recepção, você tem a opção de colocar a recepção de um material interno, ou seja, um material que é do próprio hospital, ou um material terceiro, né? Uma PME, uma caixa de um médico, alguma coisa assim. Vamos fazer o mais simples, que é a recepção de um material interno. A gente clica, você vai selecionar aqui a área que esse material vem, tá? Então, vem do centro cirúrgico 1, do 2, do 3, do 4, ele vai ter as suas identificações, isso aqui é só um modelo, um demo, cada hospital tem a sua maneira de configurar, mas digamos que a gente colocou aqui a sala 2, tá? Sala cirúrgica 2. Você já até pode pré-selecionar aqui os pacotes, se você quiser e tudo mais, mas vamos aí, Next. E aí, você pode selecionar ou materiais individuais que estão voltando, então, uma cânula, por exemplo, de sucção, uma Babcock, uma tesoura Maio, ou pacotes que estão voltando, caixas, né, que já estão voltando para vocês. Então, eu não vou selecionar efetivamente essa caixa, porque ela vai dar erro, porque ela está faltando aqui alguns materiais. Eu vou selecionar a de hérnia, tá? Isso. Bom, quando a gente coloca aqui, ele vai te mostrar quais são os materiais que tem nessa caixa e o que tem, e você vai colocar aqui de qual área ele está vindo, tá? E aí ele vai te falar quais desses materiais precisam ser lavados. Bom, a gente vai dar em Next, ele vai fazer um resumo, você vai confirmar, e aí ele vai te gerar aqui um registro. Então, ó, nosso 12 do 3, 19,37, o número de materiais que tem aqui são 7, porque eu deixei 2 caixas, eu deixei a caixa de carne e a caixa de hérnia. Se você fizer o download, você vai ver que gera todo um registro, né, com a data, com quem fez, qual que é o número do registro, qual o status e quais os materiais. E qual o estado desse material, se ele está sujo, se ele está limpo, tá? E aí você pode colocar assinaturas digitais, assinaturas manuais, não tem nenhuma restrição. Bom, digamos que esse material foi liberado da recepção e ele chegou na área de lavagem. Então, a gente vai criar uma carga para ser lavada. Então, eu vou selecionar primeiro a lavadora, certo? O ciclo, a gente só deixou aqui como demo ciclo standard, e eu vou selecionar aqui quantas bandejas eu vou usar. Eu vou selecionar uma só, tá? E vou dar em Next. Agora, é um ponto importante. Vamos selecionar qual material a gente vai fazer, tá? Ali foi só o exemplo da recepção, mas a de cardio eu vou selecionar para a gente fazer, tá? Então, os materiais estão aqui, definidos, tá certo? A gente vai agora incluir o indicador. Então, a gente tem 2 maneiras de fazer isso, tá? Eu tenho um indicador aqui comigo, tá? Esse aqui é um indicador Splat, é um CDW A4, com uma tinta fúcsia, que é desafiadora, muito desafiadora. A gente pode ou selecionar manualmente o código do produto e depois colocar o lote. Esse produto já tem o lote aqui colocado, tá? Ou a gente pode usar o sistema de leitor, caso vocês tenham a pistola. Então, se vocês tiverem a pistola, vão apontar para o QR Code, ele vai fazer a leitura e vai automaticamente trazer aqui o indicador, lote, data de expiração. E aí você tem que designar ele, como você selecionou bandeja, você tem que selecionar qual bandeja ele vai ficar. Está selecionado, vamos para o próximo, ele vai te fazer um resumo total, você pode aqui colocar algumas observações, inclusive pode já colocar para começar imediatamente o ciclo de lavagem, de limpeza, ou você pode não selecionar esse aqui, eu não vou selecionar para que vocês vejam como é que funciona depois, tá? Damos um confirma. Oi? Ah, tá, eu já sei o que aconteceu aqui, é aquilo que eu falei para vocês. Ele está reclamando do número de instrumentais. Certo, Juan? Ele está reclamando que tem instrumentais que não estão presentes.
Exatamente. Às vezes Sim, não voltaram do serviço, exato. não tem Não, tudo em bem, tudo estoque. bem. Não, tudo bem, isso aqui é rápido de resolver, sem problema nenhum. Vou selecionar a bandeja aqui. Vamos colocar o card, pronto. Esse aqui tá completo. Tá, beleza. Aí vamos ler o indicador. Agora sim, seleciona o indicador na bandeja 1. Tudo resumido. Como eu disse para vocês, não vou selecionar. Agora a gente vai confirmar. Eita. Pessoal, isso aqui é erro meu, tá? Não é erro do sistema, não. De qualquer jeito. Ele vai deixar esse material aqui, tá? No Tree Start, você vai puxar esse material e vai jogar para cá, tá? Aí aqui a gente tem um que está em progress, tá? Então, ele mostra aqui o ciclo, ele mostra todas as informações de quando começou, observações que foram colocadas, se alguém colocou algum print, os materiais que tem, quais os indicadores foram colocados, e imagens que podem ter sido, por exemplo, foto da caixa, ou qualquer imagem de evidência que vocês queiram. Depois que vocês terminam isso aqui, a gente joga ele para o finish, tá? Então a gente clica no botão de finish, ele vai vir aqui com outras informações, você também pode incluir outras observações e imagens, por exemplo, o ticket da lavadora, e clicar em finish, ele vai vir para finish, tá? Quando ele vier para finish, você vai abrir ele e vai clicar em indicadores. Aqui a gente não colocou indicador, mas eu quero dar um exemplo para vocês de como é que ele faz a leitura, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a tela do meu celular, tá? Me dá um segundinho, que eu quero que vocês vejam como que ele faz a leitura. O interessante da leitura dele é o uso da inteligência artificial, tá? Então, um segundo. Vamos ver se agora vai. Mas é a iluminação mesmo, eu estou numa sala bem escura. Eu estou numa sala bem escura. Bom, Tá rosadinho. Vamos só finalizar isso aqui para a gente fazer o restante. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai mostrar na tela para você, com a iluminação correta e tudo mais, com a câmera funcionando direitinho, a minha câmera também está com problema. Ele vai te mostrar ou unsafe, ou seja, não passou, né, tem alguma sujidade, tem alguma mancha, ou ele vai te dizer safe. E aí ele vai te dar um verdinho no safe. O unsafe vai ficar em vermelho, o safe vai ficar em verde. Quando ele te disser isso, ele não toma a decisão sozinho de aceitar esse valor. Ele vai te pedir para que você dê um ok e um de acordo, né? Assim, eu estou de acordo que não funcionou, vamos passar pela lavagem de novo, pela limpeza de novo, ou eu estou de acordo, vamos passar para a fase de esterilização, tá? É isso que acontece basicamente no processo. Bom, terminou o processo de limpeza, a gente vai criar uma carga de esterilização. Então, mesma coisa, vamos escolher qual é o tipo de autoclave. Ponto importante aqui, se você escolher uma autoclave de vapor e tentar fazer a leitura de um indicador de peróxido, obviamente não vai funcionar, tá, pessoal? Ele não vai deixar. Assim como ele não vai deixar, se por acaso a gente tentar usar um indicador que não está válido, né, que passou do processo, passou do prazo de validade, ele não permite, tá? Então a gente seleciona a lavadora, ele vai falar qual é o método, vai falar qual é o programa e vai te dar um ciclo com um número. Aqui o nosso número ficou 8916. E aí, mesma coisa. Seleciona o seu pacote, ele pede para que você nomeie o pacote que você vai, né? Se você já tem foto, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa específica com esse pacote. E aí você vai colocar o indicador. Mesma coisa, tá? O indicador, ou você coloca por Product and Lot, ou produto e lote, ou pelo serial, né? Ou você faz a leitura. Então, fez a leitura, ele vai mostrar ali o indicador químico. O indicador biológico não tem o QR Code na ampola. Então, vocês sempre precisam ou fazer manualmente, onde ele tem o lote aqui dentro, tá? Um lote serial, ou ler a caixa. E aí você leu a caixa, então ele está ali, tanto o indicador químico quanto o indicador biológico, para fazer a liberação da carga. No final, ele vai te dar um pacote, a gente não colocou pacote nenhum, as imagens que você precisa, tá? Bom, ele veio aqui para o pending, a gente pode jogar para o start, tá? O que ele vai fazer? Mesma coisa, vai te dar o registro do horário, qual foi o ciclo, qual foi o programa, qual foi o tempo de esterilização e etc, tá? Aí,
Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok. A tela do Bionova, não a tela do meu celular. Certo, Juan? Ahí avisan que Gisle está saliendo de la reunión. Bueno, perdón, no te escuché, Gaby, esa última parte. Se ve un poco chico quando se achica. Vamos lá. Terminou de colocar em progress, finalizou o processo, mesma coisa. Aí você vem aqui para o save, ok? Ou coloca as observações e as imagens, fez o save, ele vai te finalizar o processo. Aí aqui a gente vai para a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês dos dois, tanto do biológico quanto do químico, através do meu celular, tá? Deixa eu passar aqui para iniciar o meu celular, para a gente poder ver agora a leitura do indicador químico e biológico. Envié, Gabriel, para você print da tela de mi celular, escaneando o Splat, aqui mesmo. Ah, que legal. Para que possas mostrar, se queres. Claro, vou mostrar. Depois que a gente finalizar aqui, eu mostro. Deixa só eu fazer essa finalização aqui da parte de esterilização, tá? Vamos lá. Bom, então aí aqui, nesse caso, vocês estão vendo a minha tela do celular, certo? Certo. Maravilha. Então aqui a gente vem nos ciclos. O nosso ciclo é 8916, que é o primeiro aqui em cima, tá? Bom, e aí a gente vai lá embaixo em Indicators. Primeira coisa que a gente vai fazer, a leitura do indicador químico. Vamos ver se a luz aqui também vai atrapalhar, tá? Bom, vamos ver se ele vai conseguir analisar esse aqui. Se não for, é a luz mesmo da minha sala. Bom, aqui ele leu. Então, vocês veem que ele deu como safe, tá? Ele aceitou aqui que passou. Se ele tivesse dado como reject, vocês podiam fazer ou a releitura ou aceitar que ele não realmente passou e ir para uma reesterilização. Aqui vocês também podem aceitar que ele passou. E aí vocês vêm aqui, como eu falei, ó, de acordo e confirmam, tá? A leitura do biológico, aí é o seguinte, das duas uma, ou a incubadora está conectada com o computador, e aí ela vai fazer a leitura, ou vocês têm que fazer isso de forma manual. Como que funciona isso? Vocês têm que colocar dentro do sistema, e aí eu vou colocar a minha página aqui agora de novo, peraí. Retomar a apresentação aqui. Vocês vão ter que vir dentro do processo. Vem indicadores, aí vocês vão clicar nele. E aí você vai ter que colocar... Opa! Aí você vai ter que fazer a leitura dele manual, tá? Aqui, ó. Se você tiver uma incubadora ligada, conectada com o seu computador, você vai clicar nessa incubadora e ela vai fazer a leitura automática e vai jogar para vocês essa leitura direto aqui como safe ou unsafe. E aí fica a critério do profissional aceitar ou não. Se você não fizer dessa forma, se você tentar fazer da forma manual, você tem que colocar alguma foto que comprove essa análise, tá? Essa leitura, certo? E aí a carga vai estar liberada para você vir para as partes finais, que são o armazenamento e despacho, né? Lembrando que, para você fazer o armazenamento, o despacho, perdão, primeiro você faz a estocagem do material para que ele fique liberado, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, aquela carga shelf que a gente fez, está com zero packages, ou seja, não tem nenhum pacote liberado, porque a gente não fez a estocagem, porque a gente ainda não leu o biológico ali. E aí depois você pode criar um despacho. A mesma coisa para a recepção vale para o despacho, que é, você pode criar um despacho de material interno ou um despacho de material de terceiros. E aí volta o ciclo de vida dessa caixa, desse instrumental, indo lá para a recepção, depois do despacho, tudo mais, né? Depois da utilização, despacho, faz a utilização do material, volta para a recepção e aí volta todo esse ciclo de vida, tá? Juan, quer adicionar alguma coisa?
eu finalizo por aqui a parte da apresentação do biológico, do Bionova. Sí, solamente para hacer un resumen de lo que estás presentando, lo que Gabriel falaba allí es das partes de esse ecossistema digital, não somente esse software de rastreabilidade, que sigue o caminho de todo o material, mas também tem toda a traçabilidade dos resultados, do acompanhamento desse material. Se você precisa de um resumen, un informe, rápidamente você puede hacer, indicando cuáles de los controles dieron bien, desde lavaje, control de proteína, en este caso biológicos y químicos, todo con certeza de haber feito bien esse trabalho dentro da CME. Perfeito, Juan. Aqui, pessoal, só para vocês, o Juan me fez a gentileza aqui de mostrar, tá? O meu não está valendo por causa de alguma questão de iluminação, eu estou com uma luz amarela aqui atrás, isso pode atrapalhar a leitura. Além do que a minha câmera realmente está com problema. Aqui vocês veem a leitura de inseguro, né? Ou seja, não está liberado, e aí você tem a opção de salvar ou tentar tirar uma foto novamente, mas é o mesmo sistema que vocês veem no indicador químico tipo 5 que deu certo aqui, né? Talvez por indicador químico ter essa tarja preta, né, que vem no meio, Juan, talvez seja mais fácil para o sistema ler ou para a minha câmera ler com uma luz tão fraca. Se vocês não têm perguntas, sem problemas, fica a critério de vocês depois mandar para a gente em qualquer e-mail, tanto de nosso customer quanto dos nossos times aí, ou dos nossos canais de mídia social, TerraGene no Instagram, TerraGene no LinkedIn, qualquer dúvida, qualquer preocupação, qualquer sugestão que vocês tenham, a gente está sempre ouvindo, porque é sempre importante ouvir vocês para a gente saber o que fazer, tá? Então, quero agradecer, Juan. Eu não apresentei o Juan previamente, porque a gente começou ali meio que 7 minutos atrasado, mas o Juan, para quem não conhece, ele é o especialista sênior de produto, tá? Tanto que toda vez que eu precisei aqui recorrer, foi ele que me salvou aqui, porque ele realmente tem um conhecimento muito vasto. Mas quero agradecer novamente a presença de vocês. Foi uma apresentação bacana, a primeira vez que a gente faz uma apresentação aqui para o Brasil, desde o começo até o final do Bionova. Acho que alguns pontos importantes sobre o Bionova, ele, obviamente, ele mudou faz muito pouco tempo de interface, de design, de layout, então, por isso que talvez algumas coisas aqui tenham ainda falhado, mas tudo isso está sendo deixado preparado para ele estar em versão beta, né, em versão final, para que vocês possam estar aí usando quando vocês estiverem de acordo com os distribuidores de vocês. Tá certo? Certo. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Beleza, Gabriel. Gracias.